Sempre junto às realidades brasileiras. Acredita na cooperação, no diálogo e na transparência como itens indispensáveis para o desenvolvimento econômico e social do país. O Senai C-Ticket, por meio da rede Senai Têxtil e de confecção, gera maior capacidade de resposta às experiências. Senai C-Ticket, indústrias e da sociedade. Acesse senaiCticket.com. Este bate os manuais para a confecção de máscaras. O Senai C-Ticket é referência em inovação, tecnologia e educação para a indústria química, têxtil e confecção. Desenvolve conhecimento técnico que beneficia não somente a indústria, mas também diversos. Superar desafios e promover avanços científicos e tecnológicos no setor, sempre atendendo as entidades regionais brasileiras. Transparência indispensáveis para o desenvolvimento econômico. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Mais um dia de home office para alguns, mais um dia de trabalho já normal para alguns outros colegas aí que estão lá em Brasília, a equipe do Senai Nacional, sei que já estão trabalhando normalmente. Vamos começar mais uma live aqui nossa do Senai C-Ticket, pessoal. Me apresentar, aqui quem fala é o Rodrigo Kurek, sou o gerente de Relações com o Mercado do Senai C-Ticket, e estamos aí em parceria com o Departamento Nacional, com o Senai Matarazzo, com os outros colegas também de outras federações do Brasil, conduzindo essas lives para compartilhar um pouco do conhecimento que a gente está desenvolvendo aqui, poder compartilhar um pouco com todos os colegas do Senai do Brasil todo e também de outras instituições parceiras, empresas, colegas também que estão participando aqui, clientes nossos, né? E outras indústrias que também estão participando com a gente desse movimento aí para combater o coronavírus e desenvolver aí a nossa indústria. Hoje, pessoal, o nosso tema, a gente vai ter aí 1 hora de live, né? E o nosso tema, eu vou compartilhar com vocês aqui, que é o nosso banner dessa live de hoje, que a gente vai ter aqui, sendo o tema principal aqui, a parte de confecção, então, dos EPIs e máscaras alternativas, conduzidos pela nossa consultora Patrícia Diniz, e aí ela vai chamar aqui o Fabrício Tardim,
parceiro nosso aí em vários projetos, né? Já tem assim feito vários projetos com o Senai C-Ticket, principalmente, mas é um grande incentivador aí do Senai como parceiro, né? Como levando soluções para a indústria. Tem fomentado muitos projetos com a gente. E na sequência a gente vai ter os colegas do Senai Matarazzo, o Paulo Salve, que é o nosso coordenador lá do nosso Instituto de Tecnologia Têxtil, né? Moda e confecção, e a Regiana, que é a gestora também lá do Senai Matarazzo. Antes da gente começar aqui a falar e trazer essas questões que vão ser tratadas aqui, os assuntos mais técnicos, né? Eu quero também chamar os nossos grandes colegas aí do Senai Departamento Nacional, que estão presentes na live e têm chancelado e nos apoiado, né? E dado todo o suporte para que a gente consiga ter o maior alcance nessas nossas lives aí. Então, a Vanessa, que é a nossa gerente lá da área de tecnologia da Unitec, está presente. Vanessa, como é que estão as coisas? Está por aí? Está conseguindo ouvir direitinho? Tô aqui, Kurek. Obrigada. Vocês me ouvem? Sim, te ouvimos e te vemos. Muito então, bem. Tá bom. Muito obrigada pelo convite novamente. Parabéns por essa iniciativa que está sendo um sucesso nacional das lives. Agradecer sempre vocês, que estão sendo, sempre foram, mas estão sendo infinitamente parceiros nesse momento de crise para a gente e os principais colaboradores, principalmente na questão dos EPIs e vestimentas. Quero agradecer também a todos os que estão presentes, né, que têm acompanhado todas as iniciativas do Senai. Para a gente é realmente um grande prazer. Eu queria pedir licença, Kurek, posso compartilhar aqui uma tela rapidinho? Sim, por favor, Vanessa, por favor, pode compartilhar. Eu estou com essa tua apresentação também aqui, se você tiver alguma dificuldade, você me fala que a gente sobe ela por aqui também. É bem rapidinho, é só para apresentar para todo mundo aqui. Pronto, vocês estão conseguindo ver? O Senai, desde que iniciou, né, a crise, todas as questões da quarentena, as questões da falta de EPIs e de falta de respiradores e tudo aquilo que envolvia a crise, que precisaria ter uma resposta rápida para a sociedade, para as instituições de saúde que precisavam, o Senai se mobilizou na criação de 5 grandes iniciativas. Uma delas é uma chamada específica dentro da plataforma do edital de inovação para a indústria, uma sobre diagnósticos e 2 relacionadas a respiradores, né? Uma sobre mais respiradores, criação de novos tipos de respiradores, e outra sobre a manutenção de respiradores, que tem sido amplamente divulgado pela mídia, toda a logística e todo o Senai no Brasil todo apoiando na manutenção e na disponibilização de respiradores que estavam sem uso. E uma iniciativa que está diretamente ligada aqui com o que nós vamos falar é a iniciativa de mais prevenção. E aqui envolve todos os tipos de equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Então, como eu reforço aqui, a gente tem alguns estados do Senai, alguns estados onde tem Senais que estão liderando certas iniciativas, e o Senai C-Ticket é o nosso líder aqui, apoiando as iniciativas de máscaras e de vestimentas de proteção contra o Covid. Então, tanto na elaboração de fichas técnicas, para que outros departamentos regionais do Senai possam ser também capacitados e transferir todo esse conhecimento para as empresas que queiram produzir EPIs, como também no desenvolvimento de novos materiais, de novos modelos de equipamentos que sejam validados e que possam realmente ser utilizados nesse momento e ter um tempo de desenvolvimento mais rápido diante dessa crise. Então, queria compartilhar um pouquinho com vocês de uma iniciativa que foi lançada na semana passada, que é a Conexão Senai para equipamentos de proteção. Então, aqui a gente tem uma chamada, que a chamada chama Conexão Senai, e aqui é uma ação de apoio às empresas por uma consultoria gratuita do Senai para aquelas empresas que queiram iniciar suas produções de equipamentos de proteção individual ou queiram transformar as suas
o seu atual negócio. Então, por exemplo, uma empresa de biquíni, uma empresa de lingerie que queira passar a produzir EPIs. Então, essa chamada é exatamente para isso, para apoiar empresas a iniciarem, ampliarem ou adequarem sua linha de produção baseado em equipamentos de proteção individual. Essa consultoria é totalmente gratuita, então, rapidamente colocando, ela é uma consultoria de 8 horas, um método online, né, baseado em 4 lives. Então, a gente vai ter um primeiro momento de alinhamento de conceitos, um segundo momento de adequação do escopo e um terceiro momento de apresentação do plano de ação, desculpa aqui. E a última live de dúvidas e acompanhamentos. Eu fico tranquila porque isso está acontecendo em todo mundo, né? Eu ia dizer, sim. Isso é o mais normal hoje em dia, né? Desculpa, pessoal. Então, são 4 momentos de lives. Essa consultoria, qualquer empresa de qualquer setor industrial, de qualquer porte, ela pode acessar. Lembrando que o principal objetivo aqui é a produção de equipamentos de proteção individual. E o grande objetivo é que durante essa crise a gente possa apoiar empresas para que elas mantenham os empregos, que elas mantenham a sua produção, garantam a saúde da indústria brasileira. Então é uma forma que a gente encontrou de tentar apoiar e aí transformar esse momento e adequar aquelas produções, principalmente daquelas empresas que estão com a sua produção um pouco mais parada nesse momento ou então estão buscando novas alternativas. Então, esse é o caminho, eu vou disponibilizar, depois o Kurek pode compartilhar. Dentro do portal da indústria, dentro do canal do edital de inovação, a categoria Conexão Senai. Tá? A ideia é que aconteça dentro de um mês e vai ter todo o suporte técnico do Senai para fazer essa transformação da produção. Tá ok? E é isso, fico à disposição. Muito obrigada e qualquer dúvida também a gente está aqui disponível. Perfeito, Vanessa. Muitíssimo obrigado. Pode ter certeza que tanto a equipe aqui do Senai C-Ticket, como todos os colegas aí da rede, eu sei que o Paulo Salve já viu aí, já deve ter também se empolgado aí, a gente vai divulgar isso ao máximo para tentar captar o máximo possível de empresas, para que a gente possa chegar ao máximo possível de empresas e ajudar essas empresas, né? Com o apoio do Senai Nacional, aí com certeza a gente vai fazer ainda mais e vai ajudar, né? Nesse primeiro direcionamento, né? De qual caminho seguir nesses novos desafios e para de alguma forma as empresas consigam reduzir seus prejuízos aí, de repente seguindo para o caminho da fabricação de EPIs, né, ou de outros equipamentos de proteção. Muito legal. É isso. E eu sei que você vai nos autorizar, mas se você nos autoriza, a gente vai divulgar, vai disponibilizar. Claro. Pode disponibilizar a apresentação, claro, com certeza. Com certeza, beleza. Obrigada. Muito obrigado mesmo. O Senai Nacional tem nos ajudado muito, dando muitos apoios, mais esse apoio aí que vai ajudar muito ao Senai chegar mais próximo ainda das empresas aí, as unidades da ponta chegarem mais próximas aí às empresas que estão precisando nesse momento. A gente vai divulgar um link na sequência, pessoal, durante a live, que aí os participantes vão poder entrar, se cadastrar e vão receber todo esse material que nós vamos apresentar hoje aqui, inclusive o link com a live gravada, né? Para poder assistir depois, para poder compartilhar também esses assuntos que nós vamos abordar aqui. A dinâmica que a gente vai usar nessas lives de hoje e a partir de agora, assim, para a gente poder ganhar tempo, é justamente trabalhar com... A ideia é o seguinte, que a equipe técnica ou o palestrante, assim dizendo, vai fazer a sua apresentação e, ao final, a gente abre para perguntas. Porém, durante a live, às vezes vem aquela dúvida, aquela pergunta, podem escrever no site, aqui no chat, né? E a gente vai ler essas perguntas ao final para que o palestrante possa responder, tá certo? Eu quero, antes de passar aqui o microfone para a Patrícia, que é a nossa consultora do Senai C-Ticket, quero agradecer a presença, eu tenho visto aqui e fico muito honrado com a presença de várias
vários parceiros aí, várias pessoas que têm nos apoiado durante bastante tempo e têm nos ajudado muito e que são referências aí no setor têxtil, né? O seu Silvio Napoli da BIT, eu vi que ele está presente aqui. O seu Nelson, presidente da ABTT, também está presente. Seu Júlio Caetano, nosso grande amigo, presidente durante muitos anos, nos dá muito apoio, muita ajuda, muitas orientações. A gente agradece muito a essas consultorias gratuitas que o seu Júlio tem dado para a gente, tanto para atuar no setor têxtil, para poder chegar mais próximo, né, daqueles que realmente precisam do Senai C-Ticket, né, que são tanto os nossos técnicos têxteis, nossas indústrias têxteis aí. Muito obrigado a vocês. Eu vi que o Luciano Salazar está aí também, obrigado. O seu Paulo André também está aí, muito obrigado pela presença, a gente fica muito feliz. Patrícia, como é que você está aí? Você está com a apresentação aí na agulha, assim dizendo, né? Tá tudo certo? Como é que está aí? Tudo bem? Patrícia Diniz. Boa tarde, Kurek. Tudo bem? Boa tarde a todos. Você vai transmitir por aí ou a Thaís vai transmitir para a gente? Eu creio que eu vou compartilhar por aqui a tela, tá? Perfeito, Patrícia. Então, você vai falar para a gente aí sobre toda essa parte de confecção de EPIs e durante a tua fala você vai chamar o Fabrício, né? E depois o Paulo Salve e a Regiana, é isso? Vou chamar o Fabrício, depois logo a seguir o Paulo e a Regiana vão entrar para falar um pouquinho também. Excelente. Então, bem ensaiados, tá vendo, Fabrício? Beleza. Muito bem, então fica à vontade, pode compartilhar aí a tua tela. Se você tiver alguma dificuldade, você me chama, que aí eu aciono aqui a nossa equipe para a gente poder subir qualquer coisa, beleza? Tá bom, Kurek. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Estão visualizando? Ainda não, Paty, mas vamos aguardar. Se você compartilhou, às vezes demora um pouquinho. Eu compartilhei a tela. Vamos ver. Ainda não estamos vendo. Se você quiser tirar o compartilhamento e subir de novo. Agora sim, agora vai entrar. Entrou, estamos vendo. Pode ir. Tocar. Perfeito. A palavra é tua. Ok. Boa tarde a todos novamente. Eu peço desculpa se tiverem alguns sons estranhos no entorno. Eu estou em home office, então a gente não controla muito bem esses sons, né? Eu sou Patrícia Diniz, trabalho no Senai C-Ticket junto à equipe do IST, Instituto Senai de Tecnologia. Faço parte da equipe de normalização do IST. Nós desenvolvemos uma série de projetos e consultorias voltados para a indústria de confecção, tanto na área de uniformes, EPIs e outros tipos de produtos, de moda ou não, né? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre os equipamentos de proteção que estão em voga, voltados para a área de saúde. Inclusive, hoje é o dia do enfermeiro, né? Dia 12 de maio. São essas pessoas que estão batalhando na linha de frente junto com os médicos para o tratamento da Covid. E desde o dia 17 de abril, a gente está desenvolvendo uma série de atividades no CETIC, seguidos do Sebrae Nacional e acompanhados por todos os nossos colegas, no desenvolvimento de material que possa ser consultado pelas empresas de confecção, os interessados, né? Todo aí um grupo que está ajudando a desenvolver, produzir materiais para atender a um mercado que necessitou, né, de uma grande quantidade de material e não havia esse material, e até hoje ainda está necessitando, né, ser abastecido de material de proteção. É importante a gente falar, até antes de conversar um pouquinho sobre EPI, o que é o EPI, a gente vem desenvolvendo um trabalho de confecção lá no CETIC de máscaras alternativas, tanto para atender ao Departamento Nacional, para atendimento interno, e a gente está também desenvolvendo algumas máscaras com apoio de confecções que forneceram material, e nós estamos fazendo um serviço de reaproveitamento, né? A gente está falando em torno de mais de 50 mil máscaras em confecção em curso, umas 10 mil já foram entregues e outras ainda estão em produção, né?
E a gente vem, em paralelo, desenvolvendo materiais, né, e dando assessoria, apoio às empresas que não trabalhavam nessa área, mas têm interesse em atender. É importante a gente falar um pouquinho sobre o que é um EPI, né? Para quem não conhece perfeitamente a ideia, é que é um dispositivo ou qualquer tipo de produto que o trabalhador ele vai utilizar para proteção, seja contra riscos microbiológicos, seja riscos mecânicos, contra problemas de eletricidade, enfim, qualquer coisa que possa ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador, ele tem à disposição alguns equipamentos que vão protegê-lo, né? E aí esse equipamento, justamente por envolver segurança e saúde, ele tem uma série de normas, né, para serem atendidas, para que essa segurança seja conforme, né? E o trabalhador ele vai utilizar sempre esse equipamento para minimizar qualquer risco que o ambiente favoreça, né? Porque ele não tem como fazer essa proteção de outra forma. Existe uma regulamentação para os EPIs, geralmente a Secretaria de Inspeção do Trabalho, o Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho, o CIT e o DSST estabelecem quais procedimentos para o acesso de certificação de aprovação de equipamentos, eles necessitam desse certificado para que sejam considerados EPIs, né? E as empresas, elas geralmente precisam se cadastrar para elas poderem confeccionar os equipamentos. Apesar do governo ter afrouxado algumas questões em relação ao cadastro das empresas e à importação de materiais, isso não quer dizer que as empresas não tenham que seguir normas e buscar os certificados, tá? Elas têm que fazer isso. O afrouxamento é porque a quantidade de pedidos cresceu muito, né? E por um período aí de mais ou menos 180 dias, o governo ele deu uma flexibilizada nessas questões de solicitações de produção, mas elas são importantes e necessárias, né? Além do estabelecimento de procedimentos para os EPIs, para as aprovações, existem normas que regulamentam o uso, direitos, deveres dos trabalhadores, como a NR6, voltadas para EPIs, então é sempre muito importante para quem for trabalhar com esse tipo de material, que conheça a documentação e os agentes que atuam junto com esses produtos, né? Falando de EPIs, o mundo dos EPIs ele é razoavelmente amplo, mas a gente vai focar um pouquinho nos EPIs voltados para riscos biológicos e químicos, que é a área da saúde. Eu estou falando dos equipamentos de proteção respiratória, são conhecidos os aparelhos de respiração, e aqui, no caso, as máscaras N95 ou PFF2 ou similares. Eles são aparelhos filtrantes para contaminantes do ar, sejam produtos químicos e, neste caso aqui, microbiológicos. É necessário que esses materiais tenham filtros para eles funcionarem e esses, sim, são considerados EPIs. Os equipamentos de proteção ocular e facial, a gente conhece muito bem os óculos, né, e ficou conhecendo um pouco mais os protetores faciais, conhecidos também como Face ou Facial Shield, eles são geralmente de acrílico. Muitos colegas nossos do Senai, eles conseguiram confeccionar e colocar em mercado uma boa quantidade desses materiais que estavam escassos, né? E tem muitas empresas aí dando apoio também na confecção desses equipamentos. Para proteção de mãos, conhece-se as luvas de borracha. Para proteção dos pés, sapatos impermeáveis, né? Eles são parecidos com essa peça que está no canto direito inferior da tela. E os equipamentos de proteção de corpo, que são os aventais, capotes e macacões, né? Agora, alguns equipamentos que também fornecem proteção, mas eles não são EPIs, é bom que fique claro. A própria máscara cirúrgica, ela não é considerada um EPI, por incrível que pareça.
ela é mais um material para proteger ao outro, né? A máscara cirúrgica, ela deve ser feita de um material, inclusive impermeabilizado, né? Que não permita a aspersão de líquidos, mas mesmo assim, ela não tem a mesma eficiência de proteção individual que a N95. Dessa forma, ela não é considerada um EPI, e ela é mais para proteger a quem o médico ou o enfermeiro está atendendo, né? As toucas ou os gorros têm formatos de turbante ou as plissadas, elas são um material que vai dar alguma proteção, mas ela não é considerada um equipamento de proteção individual, a proteção dela é baixa, né? A mesma coisa com os propés e as sapatilhas. Tanto que esses dois últimos produtos, né, tanto as toucas como os propés, eles podem ser confeccionados na indústria de confecção com máquinas tradicionais, geralmente overlock, né? E aí a overlock também com elástico para passamento dos elásticos das aberturas, né? Mas é necessário um ambiente higienizado de qualquer forma para produzir esses materiais todos, né? É importante aqui colocar que existem normas específicas para cada tipo desses produtos. Vou mencionar as principais e algumas notas e informações aqui para que vocês tenham conhecimento, caso não tenham, né? A máscara N95, né, que é a PFF2 ou similares, as normas principais que vão gerir os ensaios, né, e que determinam os requisitos importantes para desenvolvimento e confecção desses produtos, são a NBR 13698 e a 13697. Um trata mais do produto como um todo, né, e o 97 mais para os filtros de partículas deles, né. Então, os materiais eles têm que ser confeccionados de uma forma que não cause nenhum tipo de irritação ou tenham efeitos que sejam adversos à saúde do usuário. Ele também precisa ter uma resistência à respiração, ele tem uma série, né, de dados que precisam ser seguidos para que essa resistência à respiração seja aprovada, né? Geralmente esse material, inclusive, ele tem ou não válvula, mas especificamente para a área de saúde ele não pode ter válvula, né? Então, ele tem que permitir a respirabilidade, né? E ele não pode permitir a penetração de aerossóis, né? Acima de 6%. Por isso que é chamado N95, né? 95% de eficiência quanto à penetração de partículas de aerossóis. Aqui, na parte de modelagem, para vocês entenderem como é mais ou menos a estrutura, existem algumas opções em mercado, inclusive opções que são moldadas de outra forma. Esse aqui é o formato mais conhecido dessa máscara N95. Ela é um molde inteiriço com uma grande pence central, justamente para ela gerar anatomia e se ajustar bem ao corpo. Geralmente, esse equipamento, ele é montado em máquinas que soldam ele, né? Ele não deve ter nenhum tipo de penetração de agulha originalmente. Ele deve ser feito ou em máquinas de ultrassom ou em máquinas que façam a soldagem térmica dele. Geralmente ele tem 3 camadas, uma delas é uma camada de filtro, né? E aqui embaixo vocês podem ver 3 fases de montagem dele numa máquina de ultrassom normal, não com o uso de prensa. Aqui você, na primeira imagem, visualiza as 3 camadas do produto. Logo a seguir, esse produto ele foi passado em torno dele na costura ultrassônica, ele fica com uma espécie de pesponto marcado, prendendo todas as camadas, né? E na última imagem, você vê só a parte da pence principal, também depois de fechada. Então, essa peça, ela fica
com o formato da máscara com a imagem acima, à esquerda, acima, né, que ela está em azul, né, ela tem um dispositivo na lateral para passamento dos elásticos. Esse dispositivo ele é opcional, ele pode ter esse detalhe em plástico ou ele pode receber orifícios prensados termicamente para que o elástico possa ser passado por ele. E na parte que fica acima do nariz, né, ele tem um clipe nasal de alumínio. Nessa imagem seguinte, a gente tem o passo a passo de um outro tipo de equipamento que também constrói essas máscaras. É um equipamento por onde entram as 3 camadas de material. O do centro é o filtro, né? Vocês podem ver da imagem superior à esquerda, mais acima, 3 camadas de material entrando na máquina. Logo a seguir, vocês veem o material já prensado, né, e destacável. Na imagem seguinte, você já vê o espaço do material destacado. Na 4ª imagem, na sequência, você vê o operador dobrando a máscara para inserir numa outra prensa que vai fazer o fechamento da pence principal do nariz, né? E ao fechar, lá no final, na última imagem, você vê ela soldada, né? Com a temperatura, a última parte dele soldada, né? Então, é um equipamento que, preferencialmente, em função das características de filtragem e das características de respirabilidade e proteção, ele, a princípio, não pode ser costurado com uma máquina de costura normal, ele precisa passar por máquinas que prensem as camadas e vedem ele completamente. O componente dele, então, vão ser essas camadas de tecido e do material filtrante, né? O clipe nasal, geralmente de alumínio, o sistema, que pode ser de plástico na lateral ou aberturas soldadas para passagem dos elásticos, os elásticos, que geralmente precisam ser recobertos com fibra de algodão para evitar qualquer tipo de lesão na pele, né? E ele não deve possuir a válvula de exalação, como eu disse, né? Geralmente, os materiais que vão compor, eles são variados, são não tecidos, né? Vai ser falado mais à frente dos materiais mesmo, têxteis utilizados em EPIs, mas aqui é só uma rápida apresentação que faz parte do material que nós disponibilizamos para as empresas acessarem, identificando como montar a modelagem, o passo a passo de montagem desses produtos que está disponível para acesso. Os aventais, capotes e vestimentas, eles seguem outras orientações e normas, né? Eles devem ser preparados para ter repelência a fluidos, né? Então, eles seguem outras normas. A ISO 13688, que são os requisitos gerais para esse tipo de vestuário, né, que é de proteção. A 16064, que é voltado para campos cirúrgicos, aventais, roupas utilizadas em sala limpa, né, utilizadas por pacientes, pelos profissionais de saúde, né, requisitos e métodos de ensaio são cobertos por essa norma da ABNT. A 14873, ela é voltada para a determinação da eficiência de filtração bacteriológica dos não tecidos de artigos de uso odontomédico hospitalar. A 16693, ela é voltada para produtos têxteis de saúde, tanto aventais como roupas privativas para um uso não cirúrgico, que é utilizado tanto pelos profissionais de saúde como pelos pacientes, né? Essas normas, elas também estão disponíveis em nosso repositório e, em virtude de todas essas situações, né, da pandemia, elas também estão disponíveis pela ABNT por esse período para que se baixe gratuitamente e tenha acesso a esse material. Focando um pouquinho na modelagem dos aventais, existem diversos modelos em mercado. Nós elaboramos uma especificação com uma modelagem que ela é toda inteiriça, com abertura somente nas cavas, né? Ele é como qualquer avental, ele tem um traspasse na parte de trás, para que ele possa ser regulado na área do pescoço.
Existem materiais de avental que regulam através de amarração na parte superior e outros com velcro, né? E as amarrações de cintura, elas podem ser centrais, como nesse desenho, e elas podem ser laterais. O fechamento dos punhos, ele pode ser feito tanto com elástico, como nesse caso, punhos de malha ribana, tá? Nessa área, só na montagem dos punhos, é que ela pode ser feita usualmente com uma máquina comum, um overlock, para fazer esse fechamento, com ou sem o elástico, né? Mas as demais partes do avental, preferencialmente, eles têm que ser vedados, então se utiliza máquinas de ultrassom para fazer esse fechamento. O tempo de produção de um avental, mais ou menos, é de 3 minutos em uma empresa bem estabelecida para esse tipo de produção, né? Já o macacão, ele pode ser, por exemplo, todo montado com a overlock, né, ou máquina reta, mas depois ele precisa sofrer uma vedação, ele deve ser selado, todas as costuras dele, preferencialmente seladas com uma fita. Existe uma máquina de selagem, onde você acopla como se fosse uma dupla face específica para esse tipo de produto, e aí você pode selar todas as costuras desse material. O macacão, ele pode ou não ter uma vista frontal cobrindo o zíper, né? E essa vista, ela deve ter também uma fita preparada para que o profissional da saúde destaque o papel dela e vede completamente à sua frente. O macacão, ele tem um capuz, e geralmente esse capuz, ele pode ser fechado até o decote, ou ele pode ter um fechamento que cubra quase próximo à área do nariz dele, né? Geralmente também ele tem um ajuste de elástico na parte posterior. É muito importante que, independente do produto que vai ser vestido, né, a adequação ela deve ser feita ao usuário, ou seja, deve ter mais tamanhos na grade, um mínimo de 3 tamanhos. Muitas vezes em mercado você encontra mais tamanho grande ou extra grande, mas quanto mais adequado o produto a quem vai utilizar, melhor, sabendo-se que geralmente o usuário ele vai utilizar uma roupa por baixo. O profissional de saúde costuma usar um scrubs, que são um conjunto de blusa e calça que é utilizado por baixo desse material, né? Então, a peça, o EPI, ele deve ficar estável durante o tempo de utilização do produto, a preocupação com as dimensões e a adequação a quem vai utilizar, né? Os aventais, eles geralmente, eles podem ou não ser impermeáveis. Os que são impermeáveis, eles têm ainda uma barreira extra de impermeabilização, principalmente na parte frontal dele. Os materiais, eles podem ter gramaturas variadas a partir de 30 gramas, né? Quanto mais periculosidade de ação dele, por exemplo, na cirurgia, mais grosso esse material deve ser, na faixa de 50 a 80 gramas, né? Por metro quadrado. A eficiência dele também, quanto à repelência, é necessária na hora de para evitar que líquidos penetrem nesse material. De uma forma geral, são utilizados materiais não tecidos, chamados de SMS, né? Que são a forma como cada camada é produzida, e esse SMS ele pode ser produzido em camadas separadas ou camadas unidas, né? E com ou sem hidrorrepelência, dependendo da necessidade. Outras questões são muito importantes quando a gente fala na produção. Uma é a questão da higiene. Na hora que você está confeccionando o material, nós elaboramos um guia de boas práticas para que a higiene seja seguida nessa produção, desde a chegada do material, durante o seu corte, confecção e embalagem. Mas também é importante falar da esterilização que esse material deve receber.
para uso hospitalar, ele deve ser esterilizado. A empresa ela pode montar uma central de esterilização, mas é algo complexo, caro e tem os seus graus de periculosidade, ou ela pode terceirizar. Existem empresas que fazem esse tipo de esterilização, né? São poucas no Brasil, mas elas fazem, e geralmente eles utilizam um gás à base de óxido de etileno para fazer essa esterilização. O material é todo colocado dentro de uma câmara que recebe esse gás, né? Então, tudo embalado, encaixado, ele recebe esse gás para esterilização. Então, a empresa ela pode produzir o material dela, fazer a embalagem dele e encaminhar para que essas empresas terceirizadas façam a esterilização. É um pouco mais simples do que montar essa central dentro da empresa. Uma outra coisa importante também na hora da embalagem de determinados produtos, por exemplo, o avental, existe uma forma, um procedimento de dobragem que deve ser seguido, porque esse material, ao abrir a embalagem para uso, o profissional que vai utilizar ele, ele tem todo um procedimento para tirar da embalagem e colocar sobre o uniforme, né? Então, tem essas informações todas, elas são disponibilizadas através de resoluções e de procedimentos que podem ser acessados para que se sigam, né? Falando de EPI, eu não posso deixar de falar da Animaseg, que é a Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho. Eles falam de uma outra questão muito importante, que é o descarte dos EPIs, né? Existe uma lei a respeito disso. As empresas que geram resíduos, elas têm que implementar um plano de gerenciamento de seus resíduos, né? Existe a identificação e classificação dos resíduos, sendo perigosos ou não perigosos, eles vão ter formas de descarte diferentes, né? Então, é muito importante entender todas as normas, toda a regulamentação, as leis que envolvem a confecção, né, desse material e o descarte dele. Então, a Animaseg também é um ponto de referência muito importante para entender toda a documentação que envolve esse tipo de produção, né? A gente tem também na Animaseg todos os documentos que são necessários para registro de CA ou de registro deles, né? Através deles, que eles são pautados nisso também. Então, é possível entrar em contato através do site, tem alguns materiais disponíveis lá, né? Você pode se associar também à Animaseg e começar a desenvolver esse tipo de materiais. Algumas normas nós temos também disponibilizadas no nosso repositório, né? Vocês podem acessar. Só para finalizar, eu acho que eu já até ultrapassei o meu tempo, mas para finalizar, muitas empresas não só estão interessadas em produzir os EPIs, como estão interessadas em produzir materiais alternativos, como as máscaras, né? Até o nosso colega Fabrício vai falar a seguir a respeito. Só comentando, quem não teve ainda acesso à prática recomendada da ABNT, a PR 1002, ela é um guia com todos os requisitos importantes para quem tem interesse, não de produzir necessariamente EPIs, mas essas máscaras, né? Como um meio de negócio. Algumas empresas começaram a produzir para doação inicialmente, e agora elas já viram que é um meio também de manter a parte financeira funcionando nesse período, especificamente do Covid. Então, as máscaras de proteção, elas são importantes para uso na população como um todo, e sem deixar de prover, né, esse material para a população, é possível trabalhar com materiais variados também, e formatos e modelagens variados. Aqui são indicadas algumas dessas práticas e requisitos necessários. Saíram algumas informações também essa semana da ACS Nano, por exemplo, novos estudos a respeito da eficiência de filtragem dos materiais, principalmente as combinações com o algodão. Esse estudo, ele sugere
que é possível produzir e melhorar a eficiência das máscaras fazendo a combinação dela com outros materiais, por exemplo, com seda e chiffon, para que tanto a estática como a filtragem gerada, né, nessa combinação, ela possa ser melhorada. Brevemente, nós vamos estar colocando também esse material em nossa análise de relatório de materiais no repositório, para que todos possam acessar, né? Eu acho que, de uma forma geral, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu não sei se eu abro agora para as perguntas ou se eu já passo para o Fabrício Cardan, ele é da Delas, ele é um grande entusiasta, né, das atividades do Senai. A gente já trabalhou juntos em alguns projetos, né, tanto PUP como coleções mais ágeis. Ele já apresentou alguns casos de sucesso no CETICT. O Fabrício, ele também fez uma adaptação da produção dele de máscaras, e ele vai falar um pouquinho sobre esse case para vocês, né? Se não forem abertas as perguntas, agora acredito que mais para o final de todas as apresentações possam ser respondidas essas questões. Exatamente, Paty, muitíssimo obrigado, tá? A gente vai deixar as questões... Palavra para o... Isso, a gente vai deixar as questões, os questionamentos para o final, e vamos chamar aí o Fabrício, para o Fabrício poder fazer a contribuição dele aí. Como você falou, grande entusiasta, parceiro nosso. Já bem-vindo. Tá joia, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Fico feliz aí de saber que tem vários amigos, Amélia, Cláudio, Silvio, Rafael, Viviane, Isabelle, uma turma acompanhando. Obrigado. Obrigado, Senai CETICT, pelo convite. Eu fico muito feliz de sempre compartilhar o que a gente faz aqui com vocês, né? Rodrigo, eu posso passar a apresentação? Sim, por favor, pode colocar aí. Você vai compartilhar aí, né? Vou compartilhar aqui. Então compartilha aí. Qualquer dificuldade você me fala que a gente transmite por aqui. Mas tá joia. Já estão vendo? Estamos vendo, perfeitamente. Tá vendo. Então, assim, eu vou rapidamente contar um pouco o histórico, né, da empresa, só para mostrar como é que fez sentido a gente acabar migrando para fazer máscaras, né? Nós somos uma indústria que originalmente começou em Minas Gerais, embora eu seja de Nova Friburgo, mas hoje nós temos duas unidades de produção, uma em Minas, em Bicas, uma cidade de 13 mil habitantes, e em Nova Friburgo. E nós produzimos, né, moda masculina e feminina, para os segmentos de lingerie, fitness, praia, pijama. E antes do Covid, a nossa capacidade de produção era essa aí, cerca de 250 mil peças por mês, utilizando a metodologia que a Patrícia rapidamente falou, né, que é PUP, Pequenas Unidades de Produção Inteligente, que a gente implantou há alguns anos atrás com o Senai CETICT, que é exatamente isso, né? Trabalhar os grupos dentro de uma unidade de produção, porque com isso eu consigo trazer empoderamento para as equipes, eu tenho a flexibilidade na produção, a interação entre as pessoas é maior, eu tenho uma melhoria na produtividade e, claro, eu deixo também um ambiente muito mais criativo, né? E essa metodologia de produção ela foi reconhecida no passado, né? Ano passado, no Congresso de Inovação, promovido pela Confederação Nacional da Indústria, em São Paulo. Então, foi muito bacana ter esse reconhecimento, né? E também fizemos, né, que foi uma participação com o Senai CETICT, junto com o Senai Espaço da Moda em Friburgo, que foi a implantação de coleções mais ágeis, que é exatamente essa metodologia da gente envolver toda a equipe, todo o grupo no processo produtivo, né? Então, desde a criação, envolvendo a equipe de produção e envolvendo também a equipe comercial. Então, dessa forma, a gente conseguiu, com muito mais facilidade, desenvolver coleções mais adequadas para o nosso público e também que facilitasse o processo de produção, porque antes a gente tinha alguns problemas, eu acredito que é de muitos colegas nossos aí que produzem, que cria-se coleções incríveis, mas chega na hora de produzir, tem algum problema, você não consegue realizar aquela produção no mesmo tempo que foi planejado. Então, quando na criação das coleções você envolve toda a equipe, esse trabalho fica muito mais fácil, né?
E atualmente a gente participa de um projeto também do Sebrae Moda Sustentável, que, sabe, vem nos auxiliando a fazer todo o trabalho, a entender melhor o tripé da sustentabilidade, né? O econômico, o social, o ambiental e, inclusive, o territorial e o cultural, que são os outros 2 pilares, né? Totalizando 5 pilares da sustentabilidade. Então, esse tudo de conhecimento nos ajuda a gente pensar estratégias para ser mais assertivo, para reduzir o nosso impacto ambiental, né? Nós participamos ano passado do Rio Ethical Fashion, que foi uma experiência muito bacana e algo que chama muita atenção sabe, o papel da moda na sociedade, né? Eu estou mostrando isso tudo porque, na verdade, isso é um histórico muito importante para a gente, porque, né, durante essa pandemia do Covid, a gente usou todas essas ferramentas que a gente vinha aprendendo há vários anos, né? Então, na questão da sustentabilidade, só para concluir, a nossa coleção Praia, que lançamos no final do ano passado, nós já utilizamos, sabe, o resíduo têxtil, foi feito essas bolsas, tá vendo? Então, foi bem interessante esse projeto, porque a gente reduziu a geração de resíduo têxtil. Nós transformamos o resíduo num artigo de moda, envolvendo outras pessoas, e era o nosso plano. Agora, em março desse ano, iniciar um projeto de capacitação das pessoas da comunidade para desenvolverem esse trabalho e outros trabalhos artesanais usando resíduo. Mas aí, né, tivemos essa questão do Covid-19 e, com muita agilidade, a gente conseguiu adequar a nossa produção para a confecção de máscaras. A gente já está produzindo máscaras há 2 meses e meio, praticamente. Então, parece que é pouco tempo, mas quando a gente olha há 2 meses e meio atrás, não tinha esse incentivo todo para o uso de máscara de tecido. Pelo contrário, né? As notícias eram que deveria usar as máscaras de TNT e somente para o grupo de risco e os profissionais da área hospitalar. Então, a gente, né, conversando com muitas pessoas, sabe, acompanhando muito o que estava acontecendo em outros países, a gente já, bem no início, né, de toda essa divulgação, né, esse contágio que a gente está vendo do Covid-19, a gente já estava testando máscaras. Então, nós pudemos fazer protótipos de várias formas, utilizando bojo de sutiã, pegamos essa modelagem de cueca boxer para testar máscaras também, e aí nós chegamos a esse nosso modelo, que foi o que a gente achou que seria o mais adequado e que seria o mais fácil também de seguir o nosso processo produtivo, porque eu não precisei fazer nenhuma modificação de maquinário, a gente entendeu, né, o processo de lingerie, da confecção de lingerie, então a gente aplicou o processo de confecção de lingerie na confecção de máscaras. Então, usamos a microfibra, optamos por trabalhar com o fio de poliamida, né, que é um fio mais nobre, forramos com algodão, depois de conversa com vários médicos, né, principalmente pneumologistas, que a gente ficou com receio de forrar com um tecido 100% poliamida, por exemplo. A gente começou no início forrando as máscaras com esse tecido, só que a gente ficou preocupado porque a pessoa poderia estar respirando aqueles microfilamentos, né? Então, em conversa com alguns pneumologistas, a gente chegou à conclusão que, de fato, seria mais adequado usar o forro 100% algodão. Mas então, nós não tivemos grandes adaptações, né, no sistema produtivo para fazer as máscaras. A gente optou, claro, por fazer um modelo assim que fosse também, que se transformasse num artigo de moda, né? Porque a gente imaginou o seguinte, será que as pessoas vão querer sair na rua usando uma máscara que remete que ela acabou de sair do hospital, né? Igual as máscaras de TNT aparentam, né? Então a gente começou a levar cor para as máscaras, embora a máscara branca é a que ainda tem a maior demanda, mas a gente começou a fazer colorido, testamos vários tipos de tecido, gramaturas diferentes, e aí rapidamente nós subimos para um website, nós fizemos uma hot page para máscaras, para comunicar, né, com diferença essa máscara,
e já no início fizemos essa campanha, né? 1 mais 1 igual a 3, onde a cada 2 máscaras comercializadas online, uma seria doada. E essa foi uma questão muito interessante, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, é que, como eu disse, né, a gente começou a produção de máscara no momento que ainda não tinha, sabe, todo esse incentivo do uso de máscaras, né? A gente já vê em vários locais a obrigatoriedade do uso de máscaras, né? Então, no início, a gente teve dificuldade de encontrar pessoas para doar, instituições para doar. Então, acabou que eu tive uma experiência pessoal bem interessante, né? Eu fui no banco fazer um pagamento e estava usando máscara, e eu encontrei uma senhora que não estava usando máscara, mas, sabe, me olhou meio surpresa, né, usando máscara, e a gente conversou rapidamente. E ela me falou assim que quando ela recebesse a aposentadoria dela, ela iria comprar máscara, porque naquele momento ela não tinha dinheiro, né? E aí eu tinha uma máscara na minha bolsa e doei essa máscara para ela. E assim, eu me senti tão feliz em doando a máscara para a pessoa, assim, pessoalmente, que eu falei, tá aí, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Ao invés de eu reunir as máscaras que a gente vai doar para a gente aqui fazer uma doação para uma instituição, é melhor eu entregar essa máscara de doação para quem está comprando as outras máscaras, para que a pessoa possa fazer a doação, porque eu acho que faz até mais sentido. E está sendo uma experiência muito, muito gratificante, essa questão da doação. A nossa abordagem, né, em mudar o processo produtivo dos produtos, né, das coleções que a gente faz, que são moda íntima, fitness, praia, meia-noite, ela foi apresentada, né, no site da BIT, logo no início, lá no dia 27 de março, me parece. Saímos também na reportagem do Tex Brasil, e isso só foi nos impulsionando, né, e nos dando mais força para a gente continuar nesse projeto, porque com isso a gente não precisou fazer demissão de ninguém. É claro que a gente seguiu, né, recomendações, né, da prefeitura que a gente atua, né? Então a gente está seguindo todo o protocolo de segurança, reduzimos o número de pessoas dentro da fábrica, né? A higienização ela é constante, mas assim a criatividade não para, né? Então a gente já lançou kit de máscara agora toda colorida, toda estampada. A gente tem um protótipo agora de um conjunto de lingerie com renda, que é a máscara, né? Já tem a máscara com a renda. Então, a gente começa a ver que, de fato, é um novo negócio que vem surgindo. E é importante a gente entender esse momento, o que está acontecendo, porque as máscaras já não são mais simplesmente para proteção. Ela já é usada como um artigo de moda, então, para expressar sentimento, para utilizar todos os benefícios que a moda traz, né? Essa tela não era para ir, mas o que eu queria deixar é isso, sabe, essa frase, que a mudança ela só será possível se houver colaboração. A colaboração é essencial. Se hoje a gente está fazendo isso, se nós conseguimos mudar o nosso processo produtivo tão rapidamente para colocar um produto no mercado e ele já está sendo comercializado a nível nacional, a gente inclusive teve propostas para exportar, só que no momento a gente não conseguiu. Mas se a gente está, né, nesse nível, né, com um produto agora sendo produzido em larga escala, ele só foi possível por conta da colaboração. E colaboração de muitas pessoas e instituições, né? Como eu disse, a gente vem fazendo trabalho, né, com o Senai CETICT e com outros Senais, principalmente também o de Minas, há alguns anos, parceria com outras instituições, mas há muita conversa entre as pessoas também, né? A gente criou um grupo no WhatsApp muito forte, muito interessante, só para confecção de máscaras, então a gente trocava muita informação. A cada protótipo que a gente fazia, cada feedback que eu tinha de um cliente, a gente compartilhava. Então, essa colaboração, ela é essencial, né? A gente, inclusive, compartilhou nosso molde de máscaras com outras confecções que queriam produzir máscara também, porque a verdade é essa, né? A gente não consegue produzir a quantidade de máscaras que o mercado está demandando. Então, nada mais justo do que a gente contribuir com outras confecções que estão precisando também produzir máscaras, né? Então, é isso. Eu me limitei minha apresentação em 10 minutos, que foi esse o tempo que eu tive. Mas, tá aí, sabe, a gente acabou mudando um pouquinho a nossa frase, né? Proteger o corpo nos movimentos, preservar a vida nos motiva.
E é isso mesmo que está sendo o nosso combustível nesse momento tão difícil, né, para todos nós. Que legal, Fabrício. Cara, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, tua disponibilidade de compartilhar com a gente a tua experiência aqui. E parabéns, assim, são graças a empresários como você que a gente tem aquela esperança de que o negócio tem jeito, cara. Parabéns aí. Parabéns a toda a equipe aí de vocês, da empresa. Muito obrigado pela parceria de sempre aí. E são 15 horas. Pode ter certeza que a gente está aqui no que puder te ajudar. A gente só está aqui para isso. Então, enquanto a gente puder te ajudar, pode atender, fica à vontade. Se for pedido, se for alguém te É pedido, eu já vi que é pedido. É para isso que a indústria está aí. Valeu, cara. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade aí de tempo. A gente sabe que é corrido. Conseguiu separar essa horinha para compartilhar com a gente. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Fabrício. Vou tocar aqui, então, nossa pauta. Antes de chamar os nossos colegas lá do Senai São Paulo, eu queria agradecer também. Eu estou vendo aqui, enquanto o Fabrício estava falando, eu estava dando uma olhada aqui em quem está presente, né? Muitas pessoas colocam o primeiro nome só, a gente não consegue saber, mas eu vi aqui, eu acho que eu vi aqui o Fábio da Ródia, o Fábio Lacerda da Ródia, está aqui. O Getúlio, eu vi que entrou, ele escreveu aqui, ele disse que teve que sair, mas nosso diretor lá do Senai Matarazzo, muito obrigado pela participação. Daqui a pouco os colegas lá, o Paulo e a Regiana vão falar. Eu vi aqui o Bruno Cavalcante, do Senai Mato Grosso. O Bruno trabalhou comigo muito tempo em Santa Catarina, grande amiga, excelente profissional, está com a equipe lá do Senai Mato Grosso trabalhando. A Fran, do Senai do Acre, também fizemos projetos juntos aí. Sem contar aí a Juliana Cardoso e a Paula Nadai, do Senai DN, também presentes aí, dando todo o apoio, além da Vanessa, que fez a abertura. Pessoal, então, assim, as perguntas a gente vai deixar para o final. Fiquem à vontade para ir escrevendo as dúvidas que vocês tiverem, se surgirem durante a fala aqui dos nossos convidados. Deixem aí no chat, que ao final a gente vai responder tudinho, beleza? Vamos falar agora sobre materiais têxteis. Quais são os mais adequados para a confecção de EPIs? E para isso a gente vai chamar quem entende do negócio lá, que são nossos colegas do Senai Matarazzo, Paulo Salve e a Regiana. Estão a postos aí, meus amigos? Estou vendo aí que a Regiana já está por aí. O Paulo, vamos lá, Paulo, fica à vontade. Testa aí o microfone. Estão ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Você vai compartilhar a apresentação? A gente compartilha por aqui. Vou subir aqui. Boa, então tá. Esse negócio é um pouquinho demorado, mas é assim mesmo. Apareceu aí? Ainda não. Tenta de novo subir aí, Paulo, vamos ver. Ainda não estamos vendo. Agora sim, agora vai entrar. Oi, tá aí, muito bonita a apresentação. Estamos então, tá. aqui. Vamos fazer uma apresentação rápida, né? Vamos até em algum ponto reforçar o que já foi dito ali até pela colega, pela Patrícia. Excelente. Paulo, teu microfone está um pouquinho baixo, se você puder falar um pouquinho mais próximo aí. Tá. Um pouquinho mais alto. A encomenda nossa é tentar chegar aí nos materiais mais adequados para a confecção de máscaras, né? Nesse momento nós estamos tendo muita demanda, perguntando qual tipo de material, tipo de tecido que a gente utiliza. Por que você é do fone? Opa, tem um cachorro latindo aí. Vamos lá. Tipos de máscara. Antes de uma pequena introdução. Paulo, pode tocar, já conseguimos aqui. Acho que teve algum cachorrinho que entrou aí, mas já tá tranquilo. Volta lá. Paulo, não estamos te ouvindo agora, Paulo. Eu acho que o pessoal desligou, derrubou os microfones aqui e acabou desligando o teu também. Nós não estamos te ouvindo. Pronto. Agora sim. Estamos te ouvindo perfeitamente. Estamos desligados. Ok? Tá vendo a imagem? Sim, estamos vendo sim. Só não tá no... Agora sim, está no modo de apresentação. Beleza. Estamos vendo e ouvindo perfeitamente.
Então, são 4 tipos de máscaras principais aí, né? A Safety Shield, a PFF, máscara cirúrgica e máscara de proteção respiratória de uso não profissional. Esses são os termos técnicos já validados por normas e por resoluções. Falando de material têxtil, sobram essas 3 para nós aqui comentarmos hoje, né? Então, vamos lá. Vamos passar por cada uma delas. As PFF, o que vem a ser essa PFF que todo mundo chama, ou então a N95? Ela não é uma máscara assim, de proteção, na verdade, ela é um equipamento de proteção individual. Ela entra no equipamento de proteção respiratório. Ele tem que ter um certificado de aprovação, tem que ter um CA, né? E esse CA é aquele que vai garantir que esse produto vai atender requisitos estabelecidos por normas técnicas específicas. Os PFF são distribuídos aí em 3 categorias, né? PFF 1, 2 e 3. 1 com uma eficiência mínima de 80%, o 2 com 94% e o PFF 3 com 99%. O PFF 2 ele se assemelha muito, na verdade, a N95. Por que nós estamos nessa pequena introdução? Porque é uma máscara que se utiliza um material têxtil para poder ser produzido. E quais são os tipos de materiais? Aí nós buscamos a referência na BNT-NBR 13698, que trata justamente desse material. E ao vasculhar a norma inteira, ele não especifica o material. Ele não fala qual o material. Ele diz que o material tem que suportar o manuseio e uso durante o período de uso para o que ela foi projetada. E que o material também não pode provocar tipos de alergias, problemas de saúde ao seu usuário, ok? Porém, indo na norma ainda, o que ela diz? Que essa máscara, que o material sendo utilizado, tem 2 requisitos básicos que ele tem que atender. Uma resistência à respiração, então podemos falar que é a respirabilidade para o usuário, e também a parte de penetração máxima permitida de aerosol, tá? Então, para cada uma das categorias, o 1, o 2 e o 3, nós temos aí os limites estipulados em normas que ele deve seguir. Depois, no final, nós vamos fazer a amarração, tá bom? Indo para a máscara cirúrgica, ela é uma barreira de uso individual, tá? E quem deve usar a máscara cirúrgica? Pacientes com sintomas de infecção respiratória, tosse, espirro, dificuldade para respirar, ou os profissionais de saúde no atendimento imediato, que ficam aí a uma distância mínima aí de 1 metro de distância do paciente. E para isso, tem uma resolução da Anvisa, tá? A RDC 356, que foi agora do dia 23/3/2020, no seu artigo 5º, o que ela determina? Que as máscaras cirúrgicas devem ser confeccionadas em não tecido de uso médico odonto hospitalar. Então, aqui nós já encontramos a definição de uma categoria de material que é utilizado. Nós não podemos pensar em outro material para máscara cirúrgica, a não ser não tecidos de uso médico odonto hospitalar. E dentro dessa especificação, ela vai cobrar também desta máscara 2 requisitos, tá? Um deles é a parte da determinação da eficiência de filtração bacteriológica, e a resolução da Anvisa, ela puxa a NBR 15052, que vai determinar como deveria ser essa máscara. E aqui ela deixa bem claro que no artigo 5º, né, da SRDC, está aqui, ó, artigo 5º, parágrafo 4. É proibida a confecção de máscaras cirúrgicas com tecido de algodão, tricoline, TNT ou outros têxteis que não sejam do tipo não tecido de uso médico odonto hospitalar para uso pelos profissionais em serviço de saúde. Por que nós estamos enfatizando bem isso? Porque nessa jornada muitas pessoas nos procuraram querendo produzir máscaras cirúrgicas com materiais alternativos. Então não se enquadra com máscara cirúrgica, não tem como. Tá? E dentro da NBR 15052, que trata da máscara cirúrgica, os requisitos, ela traz essa determinação, essa encomenda de performance para as máscaras. Ou seja, ela tem que atender uma eficiência de filtragem de partículas, uma eficiência de filtragem bacteriana, pressão diferencial, que é a parte de respirabilidade, e um ponto também, ela comenta sobre a irritabilidade térmica.
Ou seja, o material que eu vou utilizar tem que atender a essas demandas. Então, não é qualquer não tecido. É um não tecido médico odonto hospitalar. Mas não é qualquer também médico odonto hospitalar. É um médico odonto hospitalar que venha ao encontro dessas características. Partindo para outro tipo de máscara, que é a de proteção respiratória de uso não profissional, a gente vai se destinar a pessoas saudáveis, que não possuem nenhum tipo de sintoma. Ela vai servir mais como uma barreira física, uma barreira mecânica contra uma possível contaminação. E para isso, nós temos aí a ABNT PR 1002-2020, daquela regulamenta, na verdade são orientações sobre esse tipo de máscara. E ao pegar na norma, ela deixa duas recomendações, vamos dizer assim, uma que ela atenda uma filtragem mínima de 70% de partículas sólidas ou líquidas, tá? Recomenda a norma de ensaio, que é a BNT-NBR 13698, e também recomenda a parte da resistência respiratória por 3 métodos possíveis de se fazer os ensaios. Uma saída que aconteceu nessa própria norma é que no item 6, ela deixa claro aqui, ó, que esses ensaios não são de aplicação obrigatória, tá? Isso são simplesmente referências para auxiliar na garantia dos níveis de qualidade. Aí dentro, ainda nessa norma, ela puxou para si uma orientação da Anvisa, de 3 de abril de 2020, que ela coloca aqui, ó, devem ser evitados os tecidos que possam irritar a pele, como poliéster puro e outros sintéticos, o que faz a recomendação recair preferencialmente para tecidos que tenham praticamente algodão na sua composição. Então vejam que as próprias normas, as regulamentações internas da Anvisa, elas vão direcionando o tipo de material. E aí, tanto na orientação da Anvisa quanto na PR, ela faz essa recomendação praticamente. Tecido 100% algodão. Se eu pegar essas 3 possibilidades aqui, ó, e no exemplo que eles colocam, fica muito evidente que é tecido de malha. E possibilita aqui umas misturas de algodão com elastano, numa variação de 10 a 4%. Sendo possível também usar o TNT na faixa de 20 a 40 gramas. Então, eles vão fechando, e eu não tenho uma gama muito grande de possibilidade de materiais desses a ser utilizados. E tem uma recomendação também, usar tecidos compactos e densos, montar de 1 ou 2 camadas. Vejam, tudo que nós colocamos aqui, nós tiramos da própria norma. Veja que tem o logo da BNT ali. Então, nós recortamos o que está na própria norma para mostrar de onde vem essa referência, né? O tecido que não retenha calor, tecidos agradáveis e não irritantes, né? Tecidos que possibilitam a troca de calor com o meio ambiente. Bom, em resumo, falar de materiais, o material a ser utilizado está referenciado em normas técnicas e ou resoluções da Anvisa, de acordo com a máscara que eu vou fazer. Quando não há uma especificação do tipo de tecido ou não tecido, há a especificação da performance que esse material deverá atender, tá? E no caso das máscaras de uso não profissional, existe uma liberdade um pouco maior, pois trata-se de uma recomendação. Tá bom? Então, quem seria a nossa recomendação? Quem tiver a intenção de produzir máscaras PFF ou máscaras cirúrgicas, exija do fornecedor do material, do tecido ou do não tecido, a comprovação que esse material atenda aos requisitos técnicos determinados através de relatório de ensaio emitido por laboratórios que sejam esses ensaios acreditados junto ao Inmetro. Então, se você vai ter uma garantia, então o fornecedor te deu esse laudo, até porque são os ensaios que têm um custo até elevado, e se depender do pequeno produtor começar a buscar esses ensaios, ele vai ter um impacto, sim, no preço final da máscara. E o que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, no caso, tá? Nós estamos aí numa produção constante, como já comentado na live da semana passada, de 1 milhão de máscaras cirúrgicas
feitas com 14 escolas nossas aqui de São Paulo, máscaras essas que estão sendo distribuídas gratuitamente para centros médicos. É sobre a gestão da Fiesp, do nosso presidente, do Paulo Scaff. E também fizemos a produção de 75 mil máscaras de uso não profissional, que foram distribuídas para os funcionários do SESI, do SENAI e da Fiesp. A partir de hoje, todos receberam esse kit para evitar a contaminação. Tá? Rapidamente, eu vou passar um filminho bem rápido para vocês, mas nós agradecemos a oportunidade. Estou eu e a Regiana aqui, como os 10 minutos, não dá para fazer um jogral de apresentação, mas estamos aqui disponíveis para as possíveis perguntas. E eu vou subir aqui o vídeo, tá? Um vídeo que nós fizemos, que são os editoriais. Deixa eu compartilhar aqui novamente com vocês. Espera aí. Perfeito, Paulo. Obrigado mesmo aí pela parceria. Vamos aguardar o teu vídeo. Obrigado também a Regiana. Muito obrigado aí. Vocês sempre muito parceiros da gente, né? Acho que a gente tem feito grandes trabalhos juntos. Vamos fazer muito mais, né? Sim. Tenta subir aí, Paulo. Vamos ver. Mantém teu microfone ligado, tá, cara? Que aí a gente consegue ver o áudio. Ouvir o áudio, no caso, né? Não estamos vendo, viu, Paulo? Não estamos vendo. Disponível neste link, Nós estamos ouvindo. começamos a montagem utilizando as 3 folhas de não tecido com medidas de dente. Temos a barra com o fim embutido. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o Carlos acabou de compartilhar. Ou a máquina reta. Não está vendo o vídeo? Não estamos vendo o vídeo, não. Não está subindo, não, Paulo. Ainda não estamos conseguindo ver o vídeo, não, Paulo. Agora acho que vamos conseguir, sim. A tarefa é produzir mais de 600 mil máscaras que irão ajudar os profissionais de saúde a enfrentarem o coronavírus. Preparamos um documento com instruções técnicas disponível neste link. Confira como está sendo a produção. Começamos a montagem utilizando as 3 folhas de não tecido com medidas idênticas. Fizemos a barra com fita embutido. Para montá-lo, usamos a máquina travete ou a máquina reta, dando um autônomo processo. Costuramos as pregas laterais de cada lado, respeitando as marcações do molde, conforme verificado no momento do corte da peça. Depois, fixamos as 4 tiras que serão usadas pelo usuário para prender a máscara ao rosto. Para um acabamento perfeito, passamos a overlock nas laterais e na parte inferior da peça. As máscaras prontas foram colocadas em embalagens próprias para esterilização e encaminhadas para o autoclave. Excelente, Paulo. Muito bom. Compartilha depois com a gente o link aqui, Paulo, para a gente poder também assistir. Pode colocar aí no chat aqui, que a gente depois assiste o pessoal. Ele é bom porque ele é muito instrutivo, né? Então pode ajudar bastante aí quem está confeccionando. Muito legal. Show de bola. E aí também nós temos dentro do que foi feito, né, para até auxiliar as pessoas, nós fizemos uma ficha técnica, que é essa malha. Nós temos aqui essa massa para poder atender a toda a demanda necessária aí. Tá ok? Excelente. Essa máscara está bem caprichada aí, está bem bonita mesmo, viu, Paulo? Muito obrigado. Olha, muito obrigado pela presença, pela participação de vocês aí, sempre contribuindo muito com o conhecimento, né? E não é à toa que o Senai Matarazzo é referência aí no atendimento a todo o setor têxtil. Muito obrigado pela parceria de sempre e juntos aí a gente vai longe para atender essa indústria têxtil que precisa tanto aí da nossa ajuda, né? E a gente também precisa muito dessa indústria para a gente poder estar sempre
inovando, né, e gerando aí, com essas demandas da indústria, gerando inovação e desenvolvendo aí conhecimento. Muito legal, muito obrigado aí pela participação, muito obrigado pela participação de todos. Eu vou aproveitar nesse momento aqui e vou compartilhar o nosso banner aqui, pessoal, da próxima live, tá? Que é a live aí da próxima semana, né? É isso, pessoal? Da próxima semana, do dia 19 de maio, onde a gente vai trazer aqui os nossos consultores especialistas em processo produtivo, né? Tanto do setor têxtil como confecção. O Erasmo e a Camila vão falar sobre a retomada eficiente da indústria têxtil e confecção. É um tema muito legal, a gente vai ter a participação do presidente da ABTT, do Nelson, do Felipe, da empresa Tropical Land, que também é uma empresa aqui do Rio de Janeiro, que grande entusiasta também do suporte do Senai, né, para a sua empresa, né? O Felipe sempre junto da gente, aí trazendo sempre muitas demandas e nos ajudando a também melhorar na forma de ofertar os nossos serviços. Tá, pessoal? Então, convido a todos aí na próximo dia 19 de maio, às 14 horas, a nossa próxima live. Agora, na sequência, a gente vai ter as perguntas, aí eu vou pedir para a equipe me ajudar aqui com as perguntas, e quem quiser também abrir o microfone, né? A live da próxima semana vai ser nesse mesmo link, então quem quiser compartilhar, a gente vai reenviar também esse link para todos vamos enviar também esse convite e tudo mais. Na sequência, então, a gente vai ter as perguntas aí para nossos convidados e para nossa equipe técnica, para a Patrícia, e na sequência, depois das perguntas, a gente vai entrar com uma live que seria aí a segunda etapa dessa nossa transmissão de hoje, que é uma apresentação aí do nosso Inova Moda Digital. A Cris Rangel vai fazer uma reprise do que ela apresentou na semana passada, principalmente aqui para os colegas do Senai que na semana passada não conseguiram participar, que acabou coincidindo uma agenda aí bem importante que a gente tinha também dentro do Sistema Indústria, e aí a Cris vai estar replicando isso para os nossos colegas do Senai e, obviamente, para todos os demais que vão estar acompanhando aí a gente, tá certo? Mas então vamos abrir para as perguntas, pessoal. Thaís, me ajuda aí, como é que a gente faz? A gente abre Oi, aqui. O Sérgio está perguntando quantas máscaras o Fabrício da Delas conseguiu produzir do início até agora. Vamos ver se o Fabrício continua aqui com a gente. Eu vi que Opa, tô aqui. Então, a gente está agora com a capacidade de produção de 60 mil máscaras por mês. Claro que a gente não conseguiu essa eficiência toda desde o início, até porque no início a gente ainda estava testando muito, né? Então, até agora, a gente já deve ter produzido praticamente 100 mil, um pouco mais de 100 mil máscaras. Muito legal. E só lembrando que a nossa máscara ela é de dupla camada, né? Então a parte exterior que é de microfibra, o forro é de algodão, e a gente também deixou uma abertura lateral para a pessoa de repente colocar um terceiro material para reforçar a proteção. Embora a gente tenha feito, sabe, o teste do aerosol, aquele teste do fogo, né, que coloca a máscara. A pessoa coloca a máscara e sopra um fogo, né, e vê se consegue apagá-lo ou não. E a gente passou nesses testes. Muito legal, Fabrício. Obrigado aí. Que mais aí, Thaís? Me ajuda aí com as perguntas. O Fábio Lacerda queria fazer uma pergunta sobre máscaras. O Fábio Lacerda está online ainda? Sim, estou online. Boa tarde, pessoal. Fábio Lacerda, da área de inovação da ROD. Tudo bom? Tudo bom, Fábio? Prazer. Prazer aí. Vamos lá. Uma pergunta interessante aqui, até o da delas que vai servir para ele também. Bem, nós temos várias tecnologias, né, de fios inteligentes aí. Nós estamos aí, inclusive, com clientes fazendo máscaras com algumas tecnologias nossas e tem dado resultado. Inclusive, nós fizemos até no nosso laboratório um paliativo em cima das normas das máscaras para ver se elas atendem a norma BNT, porque os clientes querem certificação Anvisa disso. Feito em malha, a construção não é em não tecido e tem dado resultado até positivo.
E eu conversei com a Anvisa, mas foi via, sabe, atendimento ao usuário e não teve muita abertura, mas a resposta dele foi taxativa, seguindo a BNT tem que ser não tecido. Pergunta, é possível mudar isso? Porque tem muitos clientes procurando essa certificação, tá, junto à Anvisa, e como as nossas tecnologias, nós estamos também avançando nas pesquisas, com a pandemia, nós estávamos com as pesquisas em produtos inteligentes nessa área, e estava numa velocidade normal de cruzeiro, assim, mas com isso daí acelerou. Estamos tendo aí resultados, pode ser que tenha novidades aí no futuro para essa questão aí de viral e tudo mais. Então, eu queria saber dos especialistas aí, essa questão de certificação, como é que pode correr atrás disso e tudo mais. Legal, Fábio. Acho que a Patrícia tá online aí, acho que a Patrícia poderia nos ajudar, a Paty Diniz. Oi, Kurek. Você pode nos ajudar com essa pergunta, Paty? O que está acontecendo, né? Algumas empresas têm procurado o CETICT, né, para desenvolvimento de produtos com inovação, né? Tanto na composição, tipo de estrutura, né? Então, a gente tem um edital de inovação junto ao Departamento Nacional e algumas empresas estão desenvolvendo esse trabalho com o EASY, tá? A gente também está participando de alguns grupos de discussão. Entre esses grupos, a gente está falando agora de máscaras cirúrgicas, inclusive com o pessoal da Anvisa, né, e a Animaceg. Uma série de questões estão sendo trazidas, né, e assim, dificilmente algumas flexibilizações vão acontecer, mas à medida que as empresas fizerem testagem da eficiência do material, testagem da forma de montagem dele, submeterem aos laboratórios que fazem esse tipo de ensaios, um caminho um pouco mais interessante para se submeter a uma aprovação e mudanças na legislação. A gente tem aí um período de flexibilização, e esse período ele pode ajudar até a acelerar, por conta das necessidades do mercado atuais, pode até acelerar nesses processos. Então, o que a gente recomenda é uma possibilidade de entrar em contato com o EASY para entender um pouco mais dos editais de inovação, né? E buscar entender quais os ensaios, os locais onde são feitos esses ensaios, para que o material possa ser submetido e, a partir dos resultados sendo tão bons ou acima dos resultados dos materiais utilizados atualmente, vai ser possível buscar uma certificação de aprovação desses produtos. Tá. Então, aí, inclusive, então, eu preciso me coloca nesse grupo aí, enfim, vamos precisar disso daí, sim, porque não só isso, nós estamos pesquisando a parte de máscaras, que foi solicitada, e também a parte do enxoval médico também, né, também para entrar com isso daí, estamos com bastante casos aí para entrar nisso. A parte de enxoval médico, eu entrei em contato com o Ricardo Sete aí, do EASY, né, já me passou o contato, tudo e tal, né, que dá para fazer muita coisa aí, nós estamos triangulando alguma coisa aí. Agora, de máscara, seriam alguns dos nossos clientes aí para seguir nessa linha, vão precisar sim. Vai uma ideia interessante aí, tentar mudar esse negócio aí. Alô, Kurek? É o sim, Paulo aqui de São Paulo. Permita mais uma colocação. Fala, Paulo. Nós também fazemos parte aqui das comissões, inclusive da BNT, inclusive também já provocamos para fazer uma revisão dessas normas da 15052 de máscara cirúrgica. Boa, Paulo. Nós não podemos esquecer também um ponto, que é assim, é o volume de máscaras que se utiliza. Ela é considerada uma máscara assim, descartável, e você utiliza, então se ela não for descartável, tem um custo. Depois eu tenho que pensar em todo o processo de fazer a desinfecção dessa máscara, e ao ela voltar para o mercado, ela manter aquele potencial de filtragem que ela tinha quando fez o primeiro teste. Sim, então, sim. Nós temos que cobrir todas as etapas. Porque não adianta eu provar que ela está tendo uma barreira eficiente de 96%, 98%, e depois ela vai para um processo de desinfecção, ela perde esse resultado. Né? Tudo tem que ser o anjo. E qual a vida útil que teria essa máscara? Quantas lavagens ela suportaria, assim por diante, né? Isso. Agora, Paulo, nós estamos além ainda disso. É lógico, é um produto reutilizável que a gente de fio contínuo, não é uma malha, um tecido. Mas a desinfecção não ocorreria. Essa é a novidade.
entendeu? É isso que a gente está trabalhando. Muito legal, muito legal. Ô, Fábio, depois a gente faz contato. Vou pedir para o Ricardo o teu contato aí. A Patrícia Claro. também colocou. Eu acho que até eu tenho o teu contato lá, cara. A gente Acho já. que tem. A gente conversou alguns projetos aí das Forças Armadas, né, e tal. Foi. Isso. Então, eu vou ver se eu resgato aqui. Senão, a Patrícia colocou também o e-mail dela. Eu vou colocar o meu aqui. E aí, o Ricardo Sessi também vou pedir depois o teu contato. Tá bom, ele tem tudo. Pede para a gente marca uma reunião e conversa direitinho isso daí. Isso, exatamente. Cara, muito legal. O aí tem sempre inovando muito aí e com certeza vai trazer boas soluções para a gente aí no futuro próximo. Muito legal, muito bom. Pessoal, eu colei agora há pouco um link ali no chat que eu pediria para vocês entrar lá e fazer o cadastro para poder receber o material, todo o material da live e o convite para a próxima também. Então lá vai ter tanto o link dessa live gravado, como todas as apresentações que aqui foram usadas e assim por diante, tá? Então a gente vai usar esse canal aí para poder garantir. E podem passar esse link também para quem vocês acharem interessante, tanto para receber o material, como para receber os próximos convites das próximas lives também. Tá certo? Vamos lá, Thaís? Tem mais alguma pergunta aí, Thaís? Alguém? Oi, Kurek. A Rita pergunta sobre se existe algum controle, porque ela fala que as empresas estão considerando voltar a trabalhar, estão dando máscaras de uso não profissional para os seus funcionários. Além dos inúmeros decretos que instituem o uso das mesmas, ela pergunta como fica a questão de segurança desses usuários, desses trabalhadores, né? Ela fala, como é que isso é feito se não há o controle quanto ao material, composição, gramatura e densidade? Como fica a responsabilidade disso? Alguém pode informar, Patrícia, se existe algum controle nessa retomada das fábricas? Acho que esse é um assunto que já está muito mais relacionado à saúde pública, né? Não está muito nem tanto quanto a materiais, têxteis, mas não sei se a Paty quer fazer algum comentário como especialista. Acho que eu posso comentar que nós estamos montando um protocolo de retorno, né? Com alguns itens importantes quanto à higienização dos postos de trabalho, distanciamento dos operadores na linha de costura, por exemplo, de um para o outro. Tem algumas questões que estão sendo tratadas nesse protocolo. Ele já foi até comentado numa live anterior, e esse documento também vai ser disponibilizado para o pessoal poder acessar. Nossos colegas de Santa Catarina, do SESI, eles chegaram a elaborar um também, que está disponível na própria plataforma deles, que já fala sobre isso. Isso, de Santa Catarina. Isso, também. Nacional, onde foi junto... setores da indústria, como também comércio, uma retomada geral aí. Eu acho que tem, né, pode ajudar bastante nessa pergunta da Rita aí. Verdade. Exatamente. Pode ser acessado esse material deles, que já está disponível também no portal deles. E o protocolo, ele trata justamente desse retorno com algumas ações, e realmente todo voltado para a área de saúde. Excelente. Show de bola, show de bola. Muito bom, pessoal. Se não tiver mais alguma pergunta aí, senão nós vamos passar para o tema da próxima palestra aí, que é o Inova Moda Digital. Eu estou colocando o banner aí na tela, mas tendo mais alguma pergunta, a gente responde aqui. A Amanda pergunta, Kurek, se existe alguma orientação referente ao tipo de tecido de algodão e eficiência da filtragem e da respirabilidade, Patrícia. Então, Amanda, as orientações você pode encontrar na prática recomendada da ABNT. Paulo até comentou sobre essa norma, né? E nós temos também no nosso repositório um relatório de materiais, onde é comentado uma análise executada em um artigo de Cambridge, que faz essa comparação entre alguns materiais e a eficiência mínima que esse material tem que ter para permitir a respirabilidade, tá? A gente está atualizando esse artigo, né, esse relatório, a partir de outros grupos que foram lançados na última semana,
e fazem um comparativo com outros materiais e as combinações do algodão com outros produtos como seda e chiffon. Então, a gente vai atualizar também esse documento até o fim da semana e disponibilizar lá também no nosso repositório. Excelente. Acho que é isso. Eu vou colocar aqui o link, né? Mas acessando lá senai-ceticket.com/rede têxtil, todo esse material que a Patrícia falou está lá disponível, né? Então é fácil de localizar lá. senai-ceticket.com/rede têxtil. Aí todo esse material que a Paty falou, as especificações técnicas dos EPIs também está tudo lá. E sem contar nesse link que a Thaís aqui acabou de postar novamente aqui no chat, para vocês fazerem as inscrições, colocar lá seu nome, para receber todo esse material. Por aqui, a Rita tem uma pergunta para o Fabrício. Vamos lá. Pode Ela ler quer saber que quando você deixa a opção de escolha do usuário para colocar mais filtro, se não compromete a questão da resistência respiratória, Fabrício. Oi, Rita. É uma boa pergunta, né? De fato, quando você coloca uma terceira camada, fica mais difícil, né? Essa respirabilidade. Porém, a gente testou aqui na fábrica com vários materiais, né? A gente testou com um pedaço de TNT mesmo. Nós testamos até com papel do filtro de café e foi possível, sabe, respirar. A gente testou aqui, ficamos um dia usando e funcionou. Eu acho que isso, na verdade, vai de caso a caso, porque a dupla camada, ela acho que já é bem suficiente, né? Eu acho que essa terceira opção é para um caso extremo, de repente, se a pessoa, de fato, sentir que precisa de mais proteção daquela máscara. Embora, né, como já foi conversado aqui, ela não é uma EPI, né, não é uma máscara de proteção individual, ela é realmente de uso social. Excelente, muito bom, Fabrício. Pessoal, eu acho que concluímos aí, fechamos nosso assunto, passamos um pouquinho da hora aqui, mas tudo bem, o assunto estava interessante, todo mundo com bastante curiosidade, agradecer a presença de todos, destacar o que nós falamos hoje, então, nessa nossa live, pessoal, nós tratamos aí, começamos pelos assuntos do Senai Departamento Nacional, que está trazendo aí uma assessoria gratuita para as empresas, né, onde o Senai Nacional vai estar apoiando os Senais de departamentos regionais do Brasil a assessorar as empresas de confecção que queiram, de alguma forma, adequar os seus processos de fabricação para passarem a fabricar equipamentos de proteção. Então, a gente vai mandar no link também, então se inscrevam lá para receber esse material. Falamos aí, a Paty deu uma explicação brilhante aí sobre os EPIs, digamos assim, o que é EPI, quais não são EPIs, que são só equipamentos de proteção, né? Não são de proteção individual, como as próprias máscaras cirúrgicas, que a gente acaba muitas vezes chamando de EPI, mas não é uma explicação brilhante de o porquê disso e por que não. Tivemos aí o Fabrício explicando para a gente como que foi o desafio de adequar o seu processo de fabricação e mostrar o quanto vem crescendo, largou na frente, digamos assim, e estava tirando pedido até durante a live aí. Excelente, muito bom, muito legal. E depois os colegas do Senai São Paulo aí com uma brilhante apresentação técnica, explicando as diferenças dos materiais, tudo mais. Agradecer muito a presença de todos. Eu sei que nesses dias de trabalho online, a gente acaba trabalhando muito mais, está sempre ligado, está sempre... É uma reunião aqui, já sai de uma, entra na outra, e às vezes na mesma hora faz duas ao mesmo tempo. Então, agradecer principalmente aí aos empresários, eu vi vários empresários também presentes, aí os colegas da ABIT, dos outros Senais, por disponibilizar o tempo de vocês e compartilhar as experiências e aproveitar esse momento, né, de colher essas experiências aqui tão muito bem explicadas aqui. Beleza, pessoal? Destaco, então, para o cadastro lá para receber o material e agradecer a presença novamente de todos vocês. E agora, na sequência, a gente já vai entrar com a Cris Rangel. É isso, Cris? Você está online? Thaís, tem mais alguma coisa que eu esteja esquecendo? Me ajuda, por favor. Não, é isso aí, Kurai. É isso mesmo? Valeu. Beleza. Eu vou colocar aqui, eu acho que eu já estou compartilhando aqui, né, o material da Cris.
que é a gente vai estar repetindo aqui um pouco do que foi falado na semana passada sobre o lançamento aqui da coleção Outono-Inverno 2021. Então, para todos os empresários que estão aí já organizando as suas coleções, é um momento para ver o que vai ter aí de tendências para essa coleção. E isso tudo está disponível já no nosso Inova Moda Digital. Também a gente vai colocar o link aqui no chat para que todos possam acessar e consumir essas informações que estão muito bem colocadas lá, que foram feitas com bastante carinho por toda a equipe aí do Senai C-Ticket, em parceria com todos os colegas aí de outros estados também. E a Cris à frente desse projeto maravilhoso aí. Cris, você está online? Está conseguindo me ouvir? Deixa eu ver aqui. Oi, Kurek, o link da sala da Cris é um outro link. Eu botei o link aqui no chat, tá? Ah, você colocou no chat? Ah, então tá. E o link da palestra do Inova, eu vou botar o link da plataforma do Inova, porque todo o conteúdo da palestra de hoje ele já está online na plataforma do Inova. Então, quem não pode participar hoje, pode consultar depois. Eu achei que o link, que a palestra do Inova ia ser já na sequência aqui. Então, pessoal, eu agradeço a todos que estão aí presentes. Peço que cliquem no link aí que está posto aqui no nosso chat, que é o link da palestra da Cris, tá? E também o link do Inova, que lá na palestra da Cris também ela vai estar disponibilizando, mas para quem já quiser salvar nos favoritos, já está aí no chat também. Tá certo, pessoal? Eu vou clicar aqui no link, vou me despedir e agradecer a presença de todos mais uma vez aí, e nos encontramos na próxima semana para mais um bate-papo legal aí, para falar dessa vez sobre a retomada da indústria têxtil e confecção, sobre as boas práticas que a gente está acompanhando e como a gente vem ajudando aí as empresas nesse sentido. Beleza, galera? Valeu? Muito obrigado. Até mais. Até a próxima.